Meu irmão, minha irmã, já nestes dias conclusivos do tempo quaresmal, aqui me apresento, entro na sua casa, você abriu a porta, mediante o seu televisor, e nos encontramos para a leitura orante da palavra. É o domingo de Ramos deste ano de 2018. Na liturgia do domingo de Ramos, a narrativa é sempre a da paixão do Senhor Jesus. Narrativa longa. Neste caso, seria em torno de 130 versículos, a narrativa de Marcos. Marcos 14, capítulo 14, versículos 1 até 15:39. Passa de 130 versículos. Não é possível, pois, ler aqui nesses poucos minutos que dispomos. O que faremos? Vamos então ler aquelas particularidades do Evangelho de Marcos, que estão presentes somente nele, Marcos. São 4 narrativas, a de Marcos, a de Mateus, a de Lucas. Todos os evangelistas têm sua narrativa sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Alguns deles, mas todos eles, melhor, têm algumas particularidades. Todos narram o mesmo fato e em quase tudo eles coincidem. Todavia, com algumas particularidades que indicam também sensibilidades peculiares de cada um deles. Eu começo com Marcos. Uma de suas singularidades é a narrativa do capítulo 14, 47. Você pode verificar, inclusive, aí na sua Bíblia. Somente ele, Marcos, a contempla. É que um dos discípulos, por ocasião da prisão de Jesus, reagiu com uma espada, feriu a orelha de um daqueles membros do séquito que procurava Jesus para aprisioná-lo. Jesus, nos outros evangelistas, reprova o gesto. Não aprova a violência, nem mesmo contra aqueles que o buscam, dirigidos pelo traidor. Porque até mesmo em momentos cruciais, as escolhas pela paz são as grandes opções de Deus. Foi capaz de suportar a violência para não ser violento. Uma outra característica que só Marcos contempla é no capítulo 14, versículo 51. Um jovem que fazia parte do grupo de Jesus, o evangelista não define quem, vestia-se com uma espécie de grande túnica, que o evangelista chamou de lençol, desvencilhou-se do lençol e fugiu nu. Parece apenas um detalhe quase bizarro. O que pretende o evangelista? Jesus dissera por 3 vezes aos discípulos que o seguiam, que quem quisesse segui-lo deveria também ir com ele para a cruz. Mas lá está, o discípulo que escreveu, provavelmente foi Marcos, referia-se a si mesmo. O que escreveu, ainda que ensinado pelo próprio Senhor, não conseguira. Pretende o que o evangelista com este sinal?
que o seguimento do Senhor Jesus no caminho de cruz, para tal seguimento não bastam as forças pessoais. O evangelista era jovem, era vigoroso, fisicamente muito qualificado para quaisquer reações, especialmente para ser capaz de silenciar com nobreza, mas desvencilhou-se e fugiu. Faltaram-lhe as forças para seguir o Senhor. Ele ontem, muitos de nós hoje, quase todos nós hoje. Ainda outra característica, e aqui Marcos é muito realista. Nenhum dos evangelistas que fala, que retrata, todos eles retratam a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nenhum dos evangelistas destaca de maneira tão prodigiosa a solidão do Senhor nos momentos cruciais de sua vida. Lucas, por exemplo, fala de um anjo que veio consolar Jesus no seu momento de agonia. Fala de mulheres que se compadeceram de Jesus no caminho do Calvário, carregando a cruz. Até mesmo o bom ladrão, assim chamado bom ladrão, teve palavras de compreensão solidária com o Senhor crucificado. Isso Lucas. Mateus também tem suas particularidades de compreensão com o Senhor. Também João tem destaques. João fala de um discípulo de Jesus que o acompanhou, ainda que à distância. Mas Marcos não. Jesus experimentou a solidão no seu grau mais profundo e Marcos apresentou sua humanidade, inclusive na fragilidade do humano. Assim apresentou Jesus. É nesta perspectiva que se compreendeu o grito: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, segundo Marcos, experimentou inclusive o dramático sentimento de ter se percebido, assim sentiu-se ele, abandonado até mesmo por Deus. Depois da ressurreição, desmente, foi a vitória do Senhor. Todavia, faz parte da experiência do discipulado conhecer inclusive a dor do abandono. Foi isto que Marcos gostaria que seu leitor compreendesse, que seguir o caminho da cruz comporta também experimentar o extremo da fragilidade, na qual até mesmo o dramático silêncio de Deus se apresentara como um enigma intransponível. Não porque Marcos quer enfraquecer a pessoa de Jesus, mas porque ele pretende que todos os frágeis que o leem compreendam que a dor dos fracos, o sentimento de abandono, é algo que o próprio Filho de Deus conheceu. O sofrimento de Jesus é a parte mais solene do modo de Deus revelar seu amor. Não é o gosto pela dor e pelo sofrimento, longe disso, mas é a solidariedade do Senhor, até mesmo lá naquela realidade mais trágica da própria existência humana. Nunca somos tão frágeis quanto na hora de morrer e nos instantes que antecedem. E lá estava o Senhor, crucificado, despido de tudo, inclusive das forças que acreditava poder dispor. É o retrato mais humano da pessoa de Jesus, enquanto humano. Mas algo muito interessante que Marcos
nos deixa como um prêmio. É o que se lê no capítulo 15, versículo 39. Se você tiver sua Bíblia em mãos, vale a pena ir até lá. 39, começo no versículo 38. Antecipo-me um pouco, vou ao 37. Jesus, então, dando um grande grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem de frente dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Comecemos. O véu que se rasgou de alto a baixo. No templo de Jerusalém havia um grande véu, cujo recinto, para dentro deste véu, só adentrava o sumo sacerdote uma vez por ano para pedir perdão pelos pecados da humanidade. Era o lugar mais sagrado do templo. No templo habitava Deus, na mentalidade da época. Rasgando seu véu do templo, o que pretende o evangelista dizer? Que não há mais distância e Deus não está mais separado da humanidade. Mas na morte do Senhor Jesus apareceu em totalidade, visível aos olhos de quem quiser ver, quanto é grande o amor de Deus pela humanidade. Ainda que humanidade pecadora, não há mais distâncias, Deus não se esconde mais, aparece e apresenta-se lá na cruz. E aí, o centurião era o chefe dos soldados que executavam os condenados. Ao ver que ele morreu assim, disse: este era Filho de Deus. Impressionante. Gostamos de ver Deus na sua onipotência. Aqui, o centurião, o estrangeiro, percebera Deus na dignidade de seu filho, o humano que morre, entregando-se absolutamente por amor à humanidade, sem levantar a voz, até a morte se tornou pequena. E uma morte trágica, tornou-se pequena para tudo o que ele queria oferecer à humanidade. O centurião percebeu, ele era um pagão, e o evangelista gostaria muito que nós que cremos percebêssemos como aquele estrangeiro. Querido irmão, querida irmã, aqui estamos para a nossa segunda parte da leitura orante deste domingo de Ramos. Como já expliquei na parte primeira, é um texto muito longo, mais de 130 versículos. Não é possível uma leitura orante de textos tão longos. Vamos escolher algumas partes. Mas antes preparemo-nos a nossa interioridade. Santo Inácio chamava de composição do lugar interior. Preparar-nos para ler, para orar, com atitudes corporais e psicológicas que favoreçam o recolhimento. Ponha-se numa posição, então, que favoreça o relaxamento, recomendo-lhe.
queira fechar os olhos e, respirando lentamente, não estamos ainda em oração, estamos preparando-nos. Respire lentamente uma vez. Isso, tente sentir o ar que enche os seus pulmões, o coração que bate no seu peito, bombeando sangue. Se conseguir, concentre-se, tente sentir o sangue a correr pelas vias sanguíneas, pelas artérias, alimentando as células, levando oxigênio. Percorre as artérias, volta ao coração pelas veias. É um dinamismo permanente. Esse movimento no seu próprio corpo existe há 10, 20, 30, 50, 60, 70 anos talvez. Assim é a vida. Com este corpo é que vamos orar. Então juntos vamos pedir que o Espírito Santo venha inspirar nossa inteligência, os nossos afetos, que o Espírito Santo de Deus, sopro de Deus, vida de Deus, integre-se à nossa vida, ao ar que respiramos, ao sangue que bate, que circula pelo nosso corpo, ao nosso psiquismo, à nossa capacidade de amar. E que o Espírito Santo ajude-nos a compreender o amor do Senhor, revelado por excelência lá na cruz. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei a chama do vosso amor. Espírito, Senhor Deus, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, tudo será recriado, e renovareis a face da terra. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos criar um cenário. Vamos imaginar as cenas. Os evangelistas, os 4, de alguma maneira, convergem para as mesmas narrativas e as mesmas verdades e os mesmos fatos. Há detalhes, sim. Mas vamos tentar ver, naquelas cenas trágicas, o Senhor a olhar para Pilatos sem nenhum ódio e nenhuma resposta. Vamos tentar ver o Senhor com aquela coroa de espinhos. O conhecimento histórico que se tem revela que os ferimentos provocados por espinhos eram muito dolorosos. Talvez até o sangue escorria pelas cavidades provocadas pelos espinhos. O Santo Sudário fala de sangue que escorria da cabeça. Se for fiel, se for realmente o sudário do Senhor, o sofrimento foi muito grande. Pelas indicações, tente imaginar isso. Tente imaginá-lo pregado na cruz. Os pregos eram colocados no punho. A cruz, para quem era judeu, era o castigo dos malditos. Tente ver aqueles judeus a olharem para o Senhor crucificado, considerando-o maldito. É este o sentido da crucifixão para o judaísmo. Àquela época. Tente imaginar para os romanos e os soldados romanos que executaram a crucificação, significava
o destino dos bandidos. Para uns, bandido, para outros, maldito. E o Senhor em silêncio, o Filho de Deus, como narrou desde o início Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou é uma loucura, ou é um amor explicável somente a partir de Deus. A lógica humana não compreende, mas lá está Ele, a gemer e a sofrer. A mãe do Senhor a contemplar, sem gritos, sem desânimos, sem histerias, sem desesperos. Grande mulher, muitas lágrimas, em silêncio talvez a perguntar a Deus por que tudo aquilo. Tente imaginar. E o Senhor a dizer, gritar desesperado talvez, meu Deus, tente ouvi-lo. Por que me abandonaste? Foi esta a experiência que os evangelhos retratam, a do Senhor. E que os indícios para as quais os indícios históricos tendem a confirmar. Não foi invenção de evangelista. É a história a apontar para o drama até onde chega a humanidade quando não acolhe seu Deus. E agora eu e você somos um daqueles. Temos um pouco de fariseus em nós. Somos um pouco aquela multidão que gritava, crucifica-o. Mas temos também a retidão de intenções de querer seguir o Senhor Jesus, porém, nas horas cruciais, como fugiu aquele jovem, fugiram os discípulos, negou Pedro, também nós, com nossos tropeços e infidelidades, bons propósitos até, somos tão parecidos com aqueles. Até Jesus passou por Pedro, lançou-lhe um olhar e Pedro chorou amargamente. Somos tão semelhantes às dores daqueles arrependidos. Mas mais do que tudo, tentemos ver o centurião. Realmente este era filho de Deus. Vamos tentar nós, lá no lugar do centurião, a contemplar o Senhor. Somente um Deus para morrer com tanta dignidade, diferenciando-se de todos aqueles que até então ele crucificara. E lá estou eu, está você, está o centurião ao nosso lado. Quase que ele estaria a nos perguntar, o centurião, como é que eu interpreto, como você interpreta aquelas cenas trágicas. É importante agora contemplar até em silêncio e imaginar o crucificado que do alto da cruz talvez nos chame a olhar para ele. Talvez grite pelo nosso nome para que o socorramos. Sempre fizera o bem, sempre se aproximara para perdoar. Aqueles que se sentiam abandonados por Deus, justamente eles, o Senhor os aproximava do alto e aproximava Deus a eles. Agora está lá, a conhecer o desespero de quem ainda pede por Deus. E talvez olhe para nós e em silêncio, quem sabe, nos pergunta que atitudes são as nossas diante do desespero, diante do sofrimento, melhor, quando sofremos, que reações temos?
Qual é o sentido que dou para a minha vida? Nos meus limites e insuficiências, a quem busco? A quem aceito? A quem acolho? É a hora de deixar-me olhar pelo crucificado que está a nos convidar permanentemente a ter os olhos voltados para Ele. O que você quer dizer àquele que prometeu a ressurreição e que ressuscitou? Mas hoje recordamos que a ressurreição, ela é alcançada mediante a entrega total, num amor sem limites, maior do que a morte. Que respostas você daria àquele Senhor que da cruz olha para você, olha para mim? Falemos a Ele agora. É o momento da nossa oração.